No último episódio de Grandes Civilizações, foi durante o século 3 d.C. que o Império Japonês mudou para sempre. Durante esse tempo, cada região teve seu próprio governador, que era chamado Daimyo. Mas, em vez de obedecer ao imperador, os daimyos obedeciam ao shogun, que era como um chefe militar do país. Existia um grupo de guerreiros de elite, cujas habilidades com as espadas nunca tinham sido vistas antes. Com honra e habilidade, eles lutaram bravamente pelo shogun. Eles eram os samurais. Grandes Civilizações. O Japão Antigo, segunda parte. Os samurais eram terríveis e desempenhavam um papel-chave para manter o shogun no poder, pois lutavam contra seus inimigos. Em troca de lealdade, o shogun dava terras e riquezas aos samurais. Mas ser um samurai não era como ser um soldado comum. Os samurais passavam suas vidas inteiras em formação para serem os melhores guerreiros. Não havia descanso nem aposentadoria. Um samurai tinha que estar preparado para dedicar toda a sua vida a servir a seu senhor. A coisa mais importante para um samurai era a sua honra. Os samurais seguiam um rigoroso código de conduta denominado Bushido, o caminho do guerreiro. Esse código enfatizava a lealdade, a retidão, a veracidade e, acima de tudo, a honra e coragem. Se um samurai falhasse em qualquer uma dessas condutas ou a serviço de seu mestre, ele perderia sua honra. Como a perda da honra era muito ruim, havia apenas uma maneira de recuperá-la: desembainhar sua curta espada, a wakizashi, e fincá-la em si mesmo. Quando um samurai tirava a própria vida dessa forma, era chamado de seppuku, e sua honra era restaurada. Muitas vezes o harakiri era feito na frente do shogun ou daimyo. Os samurais tinham armas de combate e sabiam utilizar todas elas. Havia o arco e flecha, que eles poderiam usar para atirar enquanto galopavam em seus cavalos. E a arma mais importante era a katana, uma espada longa de artesanato refinado, que era considerada o reflexo da alma do samurai. O samurai nunca tirava a katana da bainha, a não ser que estivesse pronto para tirar a vida de alguém. As artes. Assim que os shoguns assumiram o poder, a guerra civil terminou e então começou um período de paz para o Japão. Desviando a mente das constantes guerras, os japoneses ficaram interessados em criar a beleza perfeita. Por exemplo, eles desenvolveram a arte do arranjo floral chamada ikebana. Em completo silêncio, cada flor e cada folha seriam contempladas com cuidado antes de serem colocadas em um arranjo. Beleza e serenidade podiam ser encontradas em muitos rituais que se tornaram quase religiosos pelos detalhes e expressão. A cerimônia do chá, por exemplo, segue um padrão muito preciso. Essas ações simples de fazer e de beber chá trariam um forte sentimento de paz e de espiritualidade. Era uma grande honra ser capaz de realizar bem o ritual. A prática de cada ação simples para chegar a um nível de perfeição era algo que poderia levar uma vida inteira de aprendizado. Está quase perfeito. Outras formas de expressão artística podem ser encontradas no teatro, onde os atores japoneses criaram uma dança dramática que contava lendas, histórias e costumes. Isso ficou conhecido como teatro kabuki. A arte também encontrou expressão em outras formas, como nos vasos de porcelana que são valorizados por pessoas do mundo inteiro. Eles ajudaram a difundir a cultura japonesa em terras distantes no Ocidente.
O novo isolamento. Em 1543, enquanto muitos generais lutavam durante o shogunato, Tokugawa Ieyasu nasceu. Tokugawa era uma pessoa que estava destinada a mudar o rumo do Japão mais uma vez. Capturado por uma família rival quando tinha 7 anos, Tokugawa foi treinado para ser um samurai e aprendeu sobre os códigos de honra e a arte da guerra. Aos 17 anos, foi libertado e retornou à sua casa, onde formou e treinou um exército de guerreiros que se tornaria rapidamente o maior e mais eficiente exército de todo o Japão. Em 1603, o imperador nomeou o shogun e Tokugawa iniciou sua própria dinastia. Querendo pôr fim a tantos anos de guerras civis, Tokugawa criou uma nova capital, convertendo a cidade de Edo em uma fortaleza gigante. Ao longo do tempo, a cidade passou a ser conhecida como Tóquio e até hoje é a capital do Japão. Tokugawa pensou que isolar o Japão era necessário para manter a paz, pois acreditava que as ideias e a influência dos estrangeiros corromperia a perfeita cultura japonesa. Ele achava que o cristianismo, introduzido por conta do comércio com a Europa, era especialmente perigoso, porque seus ensinamentos contrariavam valores tradicionais japoneses. Após a morte de Tokugawa, em 1637, o Japão começou a se fechar. Por exemplo, os cristãos estrangeiros já não eram permitidos em solo japonês, e os cristãos nativos foram executados. A construção dos navios também foi proibida, porque com eles as pessoas podiam deixar o país. E isso era realmente proibido. Assim, mais uma vez, o Japão entrou em uma era de total isolamento do mundo exterior. A modernização do Japão. 200 anos de isolamento se passaram antes que o Japão abrisse novamente suas portas para o mundo exterior. Entretanto, as terras distantes no mundo ocidental tiveram um grande desenvolvimento de suas indústrias. Num dia de verão, em 1853, 4 navios de guerra poderosos dos Estados Unidos da América chegaram e ancoraram em frente à cidade de Edo. O comodoro Matthew Perry desembarcou de um dos navios com uma carta para o imperador. Caro imperador, saudações dos Estados Unidos da América. Blá, 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 blá. O presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore, estava à procura de amizade e comércio. Se bem que os americanos também mostraram seus navios de guerra e canhões. Quando Matthew Perry deixou o Japão, prometeu voltar em breve para ouvir a resposta. Os japoneses tinham uma grande decisão a tomar. Claro, eles poderiam simplesmente se recusar a negociar com estrangeiros. Porém, mesmo os samurais, sendo guerreiros surpreendentes, não eram páreo para os canhões dos navios americanos. Então o imperador decidiu usar sua autoridade para proteger o futuro do país. E um velho ditado ocorreu-lhe. Se não pode vencê-los, junte-se a eles e aprenda. O imperador abriu o Japão para os estrangeiros e começou a trabalhar. Ele chamou alemães e funcionários ingleses para organizar um exército moderno. Em seguida, enviou estudantes japoneses à Europa para aprender sobre as ciências e as novas invenções que fizeram os ocidentais tão poderosos. Com sua tenacidade e orgulho, os japoneses transformaram o país numa grande potência industrial e militar que continua a liderar o mundo de hoje. Vamos usar a nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa enquanto o Japão permaneceu isolado do resto do mundo? Os séculos 17 e 18 foram tempos muito turbulentos. Houve revoluções, reis foram derrubados, impérios venciam enquanto outros perdiam. Houve também avanços muito importantes feitos para melhorar a agricultura, a indústria e os transportes, que mudaram o mundo para sempre. Esse período foi a Revolução Industrial. Até 1760, muitos produtos ainda eram fabricados à mão em pequenas oficinas.
As invenções como o motor a vapor permitiram a construção de modernas fábricas que usavam máquinas para fazer as coisas. Essas fábricas produziam lotes de produtos, que por sua vez aumentaram o comércio. Mas o Japão permaneceu isolado por 200 anos, enquanto o mundo estava se modernizando. Os japoneses ficaram isolados dos avanços tecnológicos e viveram exatamente como nos últimos 700 anos.